Depois de 10 anos de relacionamento e um casamento celebrado nas Ilhas Maldivas, MC Livinho e a influenciadora Bianca Gabarron chegaram ao fim, segundo apurado pelo colunista Léo Dias. O término acontece pouco mais de um mês depois de uma polêmica envolvendo o cantor e Virgínia Fonseca. Fica com a gente que a gente conta essa história com todo o carinho que uma década de amor merece. 10 anos, gente. 10 anos de história, de altos e baixos, de reconciliações, de um filho criado com amor, de um casamento celebrado num paraíso do outro lado do mundo. E agora, segundo apurado com exclusividade, tudo isso chegou ao fim. Estou falando do relacionamento entre MC Livinho e a influenciadora Bianca Gabarron. Um casal que, mesmo com toda a turbulência que sempre existiu entre eles, conquistou o carinho de quem acompanha o funk brasileiro e o universo dos influenciadores há tanto tempo. E antes de mergulhar mais fundo nos detalhes, deixa eu compartilhar com vocês porque essa história me toca de um jeito especial. A gente acompanha tanto casal de famoso que nasce, cresce e termina em questão de meses, quase como um produto descartável de entretenimento. E, no meio disso tudo, ter um casal que sustentou 10 anos de relação, com todos os altos e baixos que qualquer relação de verdade tem, é raro, é bonito e merece ser contado com o devido peso emocional, mesmo quando o capítulo final chega de um jeito que a gente não gostaria de ver. E é interessante notar como esse relacionamento sempre foi marcado por uma sinceridade rara. Nenhum dos dois nunca fingiu que a relação era perfeita, sem solavancos. Pelo contrário, os términos anteriores, as reconciliações, tudo isso sempre veio a público de um jeito ou de outro, o que, de certa forma, humanizava esse casal aos olhos de quem acompanhava. Era um casal que a gente sentia como real, com dificuldade real, com amor real. Não uma imagem perfeitamente polida, construída só para as redes sociais. Deixa eu te contar essa história desde o começo, porque uma relação de 10 anos merece ser lembrada com todos os capítulos, não só com o final. Livinho e Bianca estão juntos desde 2016, e ao longo desse tempo, construíram uma das relações mais comentadas e mais acompanhadas do universo do funk e da internet brasileira. Fruto dessa união, veio Olívio, hoje com 7 anos, o grande orgulho dos dois, presente em praticamente cada declaração pública que qualquer um dos dois fazia ao longo dos anos. E deixa eu reforçar melhor essa trajetória, porque cada detalhe importa numa história de tanto tempo. Livinho, ao longo desses anos, se consolidou como um dos nomes mais importantes do funk brasileiro, com hits que embalaram festas, bailes e playlists em todo o país. E, paralelamente à carreira musical, ele sempre fez questão de mostrar o lado de pai, de marido, de homem de família, características que muitas vezes contrastam com o estereótipo que boa parte do público tem sobre artistas do gênero. Essa dualidade entre o artista de sucesso e o pai dedicado sempre foi parte importante da forma como o público enxergava ele, e é justamente esse lado familiar que fica mais evidenciado agora, diante desse término tão simbólico. Já Bianca Gabarron construiu a própria trajetória como influenciadora digital e, ao longo dos anos, ao lado de Livinho, também se tornou uma figura pública conhecida por conta própria, com seguidores fiéis que acompanhavam de perto cada fase da vida dela, incluindo, claro, os momentos mais delicados dessa relação tão pública. Ela sempre demonstrou, nas raras vezes em que se pronunciou sobre as dificuldades do relacionamento, uma sinceridade que conquistou o respeito de quem acompanhava, mesmo quando as informações compartilhadas eram dolorosas ou desconfortáveis de se admitir publicamente. E olha que interessante, apesar de estarem juntos há uma década inteira, os dois só oficializaram o casamento em 2024, através de uma cerimônia intimista e reservada, realizada nas Ilhas Maldivas, um dos destinos mais paradisíacos e mais desejados do mundo inteiro. Foi um momento lindo,
guardado com carinho por quem acompanhava a trajetória dos dois, e que reforçou na época a ideia de que, depois de tantos anos de idas e vindas, eles finalmente tinham encontrado a própria estabilidade. Porque sim, gente, é importante contar essa parte também. O caminho até esse casamento nunca foi reto. O primeiro término entre Livinho e Bianca aconteceu ainda em 2022. E só em novembro de 2024, os dois decidiram reatar e dar uma nova chance ao relacionamento. E mesmo depois de reatarem, em junho do ano passado, poucos meses depois de oficializarem o casamento, Bianca chegou a anunciar publicamente, nas próprias redes sociais, que a união tinha chegado ao fim. Só que dessa vez, a publicação foi removida pouco tempo depois, o que levantou a esperança de uma reconciliação, esperança essa que realmente se confirmou. Ou seja, estamos falando de uma relação que sempre teve esse ritmo de onda, de subida e descida, de separação e reencontro, o que é, no fundo, parte da história de tanta gente que constrói um amor de longa data. Nem todo relacionamento longo é reto do início ao fim, e talvez seja exatamente essa imperfeição, essa sinceridade em mostrar as próprias dificuldades que fazia tanta gente se identificar e torcer por esse casal específico. Agora, deixa eu te contar sobre o capítulo mais recente dessa história, porque é aqui que tudo se conecta com o motivo real dessa separação atual. Pouco mais de um mês antes desse término vir a público, Livinho se envolveu numa polêmica nas redes sociais, depois de um vídeo gravado ao lado de Virgínia Fonseca, nos bastidores de uma ação publicitária para uma marca de cerveja, viralizar e gerar uma onda enorme de comentários e especulações por parte dos internautas, que passaram a insinuar uma possível aproximação entre os dois, além do ambiente profissional. Diante dessa repercussão, Livinho tomou uma atitude drástica. Apagou o vídeo e deixou de seguir Virgínia no Instagram. E ele foi bem direto ao explicar o motivo daquela decisão, numa fala longa e emocionada, dizendo que tinha total respeito pela Virgínia, mas também tinha respeito pelo próprio lar, e que a atitude era uma forma de preservar a família dele diante das interpretações e especulações que estavam sendo criadas em cima de uma simples interação profissional. Ele reforçou, mais de uma vez, que a decisão não tinha nada a ver com buscar visibilidade ou mídia, já que, segundo as próprias palavras dele, isso ele já tinha de sobra, e sim com pedir respeito pelos limites da vida pessoal dele e da própria Virgínia. E deixa eu detalhar melhor essa fala completa que Livinho fez sobre o episódio com Virgínia, porque cada palavra dita ali carrega peso importante para entender o estado emocional dele naquele momento. Ele foi enfático ao dizer que as pessoas precisavam aprender a respeitar quem está numa relação, criticando diretamente o hábito da internet de criar teorias e vínculos afetivos em cima de situações puramente profissionais. Ele mencionou que aquele vídeo tinha sido gravado durante um trabalho normal, relacionado ao lançamento de uma música nova, e que a repercussão criada em cima daquilo não tinha fundamento real algum, apenas especulação alimentada pelo desejo de engajamento e de viralização por parte de quem compartilhava aquele conteúdo com intenções maliciosas. Ele também deixou claro que a atitude de apagar o vídeo e deixar de seguir Virgínia não tinha relação nenhuma com buscar mais visibilidade para a própria carreira, já que, segundo as próprias palavras dele, esse tipo de holofote ele já tinha de sobra, independente de qualquer polêmica específica. A intenção, segundo explicou, era justamente o oposto: proteger a própria família de um tipo de exposição que ele considerava desnecessária e potencialmente prejudicial para o relacionamento dele com Bianca, ainda que no fim das contas, segundo apurado agora, essa proteção não tenha sido suficiente para evitar o desfecho que estamos cobrindo hoje. E é interessante notar como, na mesma fala, ele fez questão de reforçar o respeito que tinha por Virgínia especificamente, deixando claro que a crítica dele não era direcionada a ela como pessoa, mas sim
ao comportamento do público que insistia em criar narrativas fantasiosas em cima de qualquer interação entre famosos do sexo oposto, mesmo quando essa interação tinha caráter estritamente profissional, ligado a um trabalho publicitário contratado normalmente, como acontece com tantos outros artistas o tempo inteiro. E é justamente essa polêmica, aparentemente resolvida naquele momento com aquela explicação pública, que agora reaparece como pano de fundo desse término definitivo entre Livinho e Bianca. Segundo o próprio portal Léo Dias apurou, o fim da união acontece pouco mais de um mês depois desse episódio específico, o que levanta a pergunta natural. Será que aquela polêmica deixou marcas mais profundas na relação do que qualquer um dos dois quis admitir publicamente na época? E não posso deixar de comentar como esse tipo de episódio, envolvendo interação profissional que vira alvo de especulação amorosa, é cada vez mais comum no mundo dos famosos, principalmente para quem trabalha com publicidade e parcerias comerciais frequentes. Cada campanha, cada gravação, cada evento que reúne dois nomes conhecidos corre o risco de virar munição para a teoria de affair, mesmo quando não existe absolutamente nada além do compromisso profissional envolvido. E é exatamente esse tipo de pressão constante, essa vigilância minuciosa sobre cada gesto, cada olhar, cada proximidade física registrada em vídeo, que torna a vida de quem trabalha exposto nas redes sociais tão mais desgastante do que muita gente de fora consegue imaginar. Vale lembrar também, porque contexto sempre ajuda a entender melhor qualquer história, que esse não foi o primeiro momento delicado vivido por Livinho recentemente. Em fevereiro desse ano, ele já tinha anunciado uma pausa na própria carreira, explicando publicamente os motivos que o levaram a essa decisão. Esse tipo de pausa, somado à polêmica com Virgínia poucos meses depois, e agora ao término do casamento, desenha um quadro de um período bastante turbulento na vida pessoal e profissional dele, o que talvez ajude a entender melhor o contexto emocional mais amplo por trás dessa separação recente. Vale registrar com toda a honestidade que uma reconstrução dessas exige que até o fechamento dessa apuração, nem MC Livinho nem Bianca Gabarron se pronunciaram oficialmente sobre o término. O portal procurou o ex-casal, mas não obteve retorno. E, curiosamente, na manhã em que a notícia veio a público, os dois mantinham as próprias redes sociais atualizadas normalmente, sem qualquer menção direta aos rumores que já circulavam sobre o fim do relacionamento, o que é um comportamento comum em separações recentes, quando ainda não existe uma decisão sobre como e quando comunicar oficialmente o fim de uma relação tão longa e tão pública quanto essa. E fico pensando também no filho dos dois, o pequeno Olívio, de 7 anos, e no tamanho da delicadeza que esse tipo de notícia representa para ele, mesmo sendo ainda uma criança. Crescer vendo o próprio relacionamento dos pais sendo comentado, especulado e agora encerrado publicamente, debaixo dos holofotes da internet inteira, é uma realidade cada vez mais comum entre filhos de famosos e que carrega desafios emocionais bem específicos, diferentes dos que qualquer criança de família não exposta publicamente costuma enfrentar. Torço. E acredito que boa parte do público que acompanha essa história também torça, que os dois consigam conduzir esse momento de separação com maturidade suficiente para proteger o filho de qualquer desgaste desnecessário, independente de como as coisas terminaram entre eles como casal. E vale destacar também que, apesar de toda a repercussão em cima dessa separação, existe sempre a possibilidade real de reconciliação, considerando o próprio histórico dessa relação tão marcada por idas e vindas ao longo dos anos. Não seria a primeira vez que um anúncio de término, feito de forma indireta através de apuração jornalística, acabasse não se confirmando como definitivo, especialmente diante do padrão que já vimos se repetir nessa relação específica mais de uma vez ao longo da última década inteira. Fico pensando aqui em como é difícil, para qualquer casal, manter uma relação de 10 anos inteira debaixo dos holofotes, com cada gesto, cada foto, cada interação profissional sendo dissecada, comentada e especulada por milhões de pessoas ao mesmo tempo.
Livinho, em sua fala sobre o episódio com Virgínia, tocou exatamente nesse ponto. Falou sobre a necessidade das pessoas aprenderem a respeitar os limites de quem está numa relação, sobre parar de criar teorias e especulações em cima de interações puramente profissionais. E é uma reflexão importante, porque muitas vezes o público esquece que, por trás de cada polêmica consumida como entretenimento, existe uma relação real, um casamento real, uma família real, sendo afetada por esse tipo de exposição constante. E não dá para deixar de pensar também no quanto esse episódio específico, envolvendo Virgínia Fonseca, parece se repetir com uma frequência preocupante ao longo dos últimos tempos. Ela já esteve no centro de uma treta antiga envolvendo Neymar e Bruna Biancardi, motivada por uma ligação de madrugada, e reacendida recentemente pela compra de um apartamento no mesmo prédio dele. E agora, aparece novamente como pano de fundo do fim de um casamento de 10 anos, dessa vez envolvendo MC Livinho e Bianca Gabarron. Não estou aqui insinuando culpa dela em nenhum desses episódios, porque em nenhum dos dois casos existe qualquer confirmação de envolvimento real, além do profissional. Mas é impossível não notar o padrão. Onde tem Virgínia envolvida, mesmo que só de forma tangencial, parece que sempre acaba surgindo algum tipo de treta ou especulação ao redor. E vale reforçar, encerrando essa parte da reconstrução, o padrão preocupante que a gente vem observando ao longo das últimas semanas, envolvendo o nome de Virgínia Fonseca em diferentes episódios de treta e especulação. Primeiro foi a história antiga com Neymar e Bruna Biancardi, reacendida recentemente pela compra de um apartamento no mesmo prédio dele. Agora, aparece como pano de fundo do fim de um casamento de 10 anos, envolvendo dois nomes completamente diferentes do universo do funk e da internet. Isso não significa, de forma alguma, que ela seja responsável direta por nenhuma dessas separações ou tretas, já que, em ambos os casos, o que existe são interações profissionais mal interpretadas pelo público. Mas é um padrão curioso, digno de nota, sobre o tipo de repercussão que qualquer proximidade com o nome dela parece gerar automaticamente dentro do universo da fofoca brasileira. E vale lembrar também da trajetória de MC Livinho como artista, porque isso ajuda a entender o peso emocional que esse término representa para tanta gente que acompanha o funk brasileiro. Ele construiu uma carreira sólida, com hits que marcaram época, parcerias importantes dentro do gênero, e uma vida pessoal que sempre foi acompanhada de perto pelos fãs, principalmente depois do nascimento do filho Olívio, que sempre apareceu como o grande centro emocional da vida dele. Ver esse relacionamento, construído ao longo de uma década inteira, chegando ao fim, é o tipo de notícia que mexe com quem cresceu ouvindo as músicas dele, acompanhando cada fase dessa história de amor tão pública. E não custa lembrar também o quanto essa dinâmica de treta constante em torno de qualquer aproximação com famosos revela algo maior sobre a própria cultura do entretenimento digital que vivemos hoje. Qualquer imagem, qualquer vídeo, qualquer registro de dois nomes conhecidos próximos, mesmo dentro de um contexto profissional completamente legítimo, corre o risco de virar combustível para teoria, especulação e viralização instantânea. Isso coloca uma pressão enorme sobre qualquer pessoa pública que precisa trabalhar, gravar campanhas publicitárias, participar de eventos, sem correr o risco constante de ter a própria vida pessoal e a de quem está ao lado dela colocada sob suspeita generalizada só pela proximidade física registrada numa imagem ou num vídeo qualquer. E fico pensando também em quantos casais anônimos, sem nenhuma fama ou exposição pública, também enfrentam esse tipo de tensão gerada por ciúme, insegurança ou desconfiança causada por interações comuns do cotidiano profissional. A diferença, no caso de Livinho e Bianca, é que tudo isso aconteceu debaixo de holofote gigantesco, com direito à explicação pública detalhada, apuração jornalística e agora essa cobertura que estamos fazendo aqui. Mas o núcleo emocional da história, no fundo, é universal. Duas pessoas tentando proteger o próprio relacionamento das pressões externas, nem sempre com sucesso,
apesar de todo o amor e todo o tempo investido na construção daquela família. É essa a parte que a gente aqui do outro lado da tela muitas vezes esquece de enxergar por trás de cada manchete e de cada notificação de fofoca. Agora, resta saber se algum dos dois vai se pronunciar oficialmente, contando a própria versão sobre esse término, ou se, como já aconteceu outras vezes ao longo dessa relação cheia de idas e vindas, o silêncio vai imperar por um tempo, até que talvez, quem sabe, uma nova reconciliação venha à tona, como já aconteceu antes. O que fica registrado, por enquanto, é o fim de uma história de 10 anos, marcada por amor, por dificuldades, por um filho que representa o melhor de tudo que os dois construíram juntos, e por uma polêmica recente que talvez tenha sido a gota d'água final. Você, que acompanhava essa relação com carinho, o que acha que realmente aconteceu aqui? Deixa seu carinho aqui embaixo, porque a história de uma década merece ser lembrada com respeito, mesmo quando o capítulo final não é o que a gente gostaria de ver.